Existe uma mentira que vem sendo propagada pelos quatro cantos de que foi o islamismo que salvou o conhecimento clássico oriundo da antiguidade greco-romana. Isso é propaganda islamocêntrica, financiada por petrodólares e apoiada por grupos diversos que odeiam a civilização europeia. Na verdade, o conhecimento greco-romano foi abraçado, preservado e difundido na Europa, tendo o cristianismo como seu condutor e o Império Romano do Oriente, Bizâncio, seu catalisador. O conhecimento greco-romano foi preservado apesar do islamismo, e não devido a ele. O bom é que existe uma literatura vasta e séria sobre o assunto, e aqui eu menciono 5 livros. O primeiro é O Fechamento da Mente Muçulmana, como o suicídio intelectual criou a crise islâmica moderna, escrito por Robert Reilly, que discute como a lógica foi extirpada do islamismo 1000 anos atrás. O segundo é Revisitando Maomé e Carlos Magno, escrito por Emmett Scott, no qual ele discute a verdadeira causa da Idade Média, as invasões islâmicas. O terceiro é chamado O Impacto do Islã, também escrito por Emmett Scott, no qual ele demonstra que a única contribuição do Islã para o mundo é algo muito ruim, o conceito de jihad, ou seja, propagar a religião pela espada. O quarto é Estudiosos de Bizâncio, escrito por N.G. Wilson, que demonstra que a literatura grega clássica sobrevive para ser lida hoje, em grande parte porque os bizantinos a preservaram. O quinto livro é Navegando de Bizâncio, Como o Império Perdido Moldou o Mundo, escrito por Colin West, que discute como o Império Romano do Oriente, Bizâncio, forjou o mundo europeu ocidental e o mundo europeu eslavo. O que segue é um trecho do livro O Mito do Paraíso Andaluz, escrito pelo historiador Dário Fernandes Moreira. A afirmação, muitas vezes repetida, de que o Islã preservou o conhecimento clássico e depois o passou graciosamente para a Europa não tem fundamento. Os textos gregos antigos e a cultura grega nunca foram perdidos para serem de alguma forma recuperados e transmitidos por estudiosos islâmicos, como muitos historiadores e jornalistas acadêmicos continuam a escrever. Esses textos sempre estiveram lá, preservados e estudados pelos monges e leigos, estudiosos do Império Romano Grego e transmitidos à Europa e ao Império Islâmico em vários momentos. Como Michael Harris aponta em sua História das Bibliotecas no Mundo Ocidental, os grandes escritos da Era Clássica, particularmente os da Grécia, sempre estiveram disponíveis para os bizantinos e para os povos ocidentais em contato cultural e diplomático com o Império Oriental. Dos clássicos gregos conhecidos hoje, pelo menos 75% são conhecidos através de cópias bizantinas. Os intelectuais muçulmanos, que serviram como propagandistas do califa Al-Ma'mun, o mesmo califa que iniciou a famosa Inquisição Islâmica para combater o racionalismo que começara a se infiltrar no Islã como consequência do seu contato com o conhecimento grego, como Al-Ghaziz, morto em 868, afirmou repetidamente que o cristianismo havia impedido o Rum, referindo-se aos romanos, ou seja, os habitantes do Império Romano Grego, de tirar proveito do conhecimento clássico. Essa propaganda ainda é repetida hoje por historiadores ocidentais que não apenas são tendenciosos contra o cristianismo, mas também são frequentemente empregados no campo dos estudos islâmicos e da influência cultural islâmica. Lamentar o final do estudo da filosofia e da ciência antigas, baseando-se no suposto fechamento da Academia Neoplatônica de Atenas pelo imperador Justiniano I em 529, faz parte dessa narrativa. No entanto, essa propaganda não corresponde aos fatos, como Sperus Vrionis e outros mostraram, e como evidenciado pela preservação e uso do conhecimento grego antigo pelos cristãos no Império dos Gregos. Os próprios gregos cristãos estavam cientes de sua própria superioridade civilizacional, bem como da propaganda muçulmana medieval contra ela. No Ocidente, várias obras de Aristóteles estavam disponíveis para estudiosos medievais católicos romanos em traduções latinas do grego que remontam a Boécio, no século VI, e Marius Victorino, no século IV.
No final do século XII, a Columbia History of Western Philosophy nos lembra: os autores do Ocidente Latino estavam familiarizados com as obras lógicas, organon, de Aristóteles. Como mostrou o historiador Sylvain Guggenheim, com as traduções feitas no mosteiro de Mont Saint-Michel, os estudiosos medievais quase não precisavam de traduções de Aristóteles do árabe para o latim. Além disso, sabemos que São Tomás de Aquino leu Aristóteles traduzido diretamente dos textos gregos para o latim por William de Moerbeke, 1215-1286, um dominicano que era bispo latino de Corinto, ou seja, um bispo católico romano de uma cidade em grande parte cristã grega ortodoxa. William produziu mais de 25 traduções de Aristóteles, além de traduções de Arquimedes, Proclo, Ptolomeu, Galeno e muitos outros pensadores gregos. De fato, como será mostrado, foram estudiosos cristãos os responsáveis por levar o conhecimento grego ao Islã, e esse conhecimento chegou ao Islã somente porque as forças muçulmanas conquistaram áreas onde uma rica civilização grega cristã havia se desenvolvido. Essas áreas são o Oriente Médio e o Norte da África. A Europa cristã, incluindo os reinos cristãos da Espanha, não poderiam se beneficiar mais de seu comércio com a civilização superior do Império Romano Grego-Cristão, porque, como Henry Pirenne apontou há muito tempo, os ataques dos guerreiros islâmicos haviam transformado o mar Mediterrâneo cristão da época em um campo de batalha e, eventualmente, em um lago cheio de piratas islâmicos. Consequentemente, existiu um curto-circuito no intercâmbio cultural direto entre a Europa e o Império dos Gregos. Portanto, o Império Islâmico foi indiscutivelmente a causa do relativo abrandamento do desenvolvimento europeu no começo da Idade Média. É claro que continuaram a ocorrer trocas culturais e especialmente comerciais entre o Ocidente e o Oriente, e agora, em grande parte, através do Império Islâmico. Mas isso aconteceu não por causa das propriedades civilizacionais do Islã medieval, mas sim porque o Islã medieval interrompeu a comunicação direta que existia antes das invasões islâmicas. Portanto, a torrente de publicações acadêmicas islamocêntricas, documentários de televisão da PBS, do History Channel e da BBC, declarações da Unesco e as exposições de viagens da National Geographic exaltando a transmissão da ciência e tecnologia gregas pelo Islã para o Ocidente, ignoram que, qualquer que seja o grau real desta transmissão, a transmissão não apenas da ciência e tecnologia gregas, mas também da escultura e pintura gregas, drama, narrativa e poema lírico, que não puderam e nem ocorreram via Islã por causa de barreiras religiosas, teriam igualmente ocorrido sem o Islã, se o Islã não tivesse interrompido com suas conquistas militares nos séculos VII e VIII a comunicação direta entre o Oeste cristão e o Leste cristão. De fato, quando os estudiosos gregos começaram a chegar na Itália, escapando da destruição final do Império Romano Grego cristão pelo Islã no século XV, eles trouxeram consigo o drama grego, narrativa, poesia lírica, filosofia, notadamente Platão, e arte para o Oeste. Eles contribuíram decisivamente para o que seria o Renascimento italiano, ou até mesmo o tenha começado, como muitos estudiosos argumentam. Essa transmissão cultural maciça mostrou o tipo de impacto que os gregos cristãos poderiam ter tido na Europa Ocidental séculos antes, talvez já no século VII, se não tivesse ocorrido a interrupção islâmica. Além disso, apenas em Constantinopla, sabemos por testemunhos contemporâneos que a conquista islâmica medieval foi responsável pela destruição de centenas de milhares de manuscritos gregos durante a captura e saque desta cidade grega cristã pelo sultão otomano e califa de todos os muçulmanos, Maomé II, em 1453. Nunca saberemos quanto da literatura grega, arte e conhecimento científico foram perdidos com a destruição do Império Romano Grego-Cristão.
A esse dano causado à civilização europeia deve-se acrescentar o desastre demográfico resultante dos milhões de homens, mulheres e crianças europeus capturados ou comprados como escravos pelo Islã durante toda a Idade Média e além dela, até o século XIX. O historiador Robert Davis estimou que mais de 1 milhão de escravos brancos foram comercializados em terras islâmicas apenas entre os séculos XVI e XVII.